Disse Deus, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. E ele tenha domínio sobre tudo. Então, homem e mulher foram criados à imagem e semelhança de Deus. E isso significa que eles têm um potencial para Deus tremendo. Eles são seres inteligentes, com livre arbítrio e que têm poder de domínio e poder de criação, que têm todas as emoções, todos os sentimentos, que têm liberdade, né? E isso é realmente algo extraordinário, e que Deus criou os seres humanos distintos do restante da criação, né? Com esse potencial para relacionar-se com Deus, para amar e até mesmo para se rebelar, se assim o desejar. Deus criou os seres humanos livres, concedeu para eles, é como diz o Salmo, os céus são céus de Deus, mas a terra Deus a deu aos seres humanos. Deus criou seres humanos livres e deu para eles um certo domínio e um espaço para o exercício desse domínio da sua liberdade. Tanto é que o ser humano se sentiu um tanto à vontade ali na pessoa de Eva e do próprio Adão. Eles não estavam debaixo de uma marcação cerrada, né? E de repente veio a serpente, e de repente tinha lá uma árvore com fruto proibido, então uma grande tentação, e Deus não estava ali numa marcação cerrada sobre eles, e de repente eles foram engabelados pela serpente, e por conta da cobiça, e por conta de tudo mais, eles resolveram desobedecer, se voltaram contra Deus, contra a orientação de Deus, e Deus tinha dito que no dia que eles comessem daquela árvore, certamente eles morreriam, e aí a gente pode imaginar que ao comer, então, eles morreram? Não, de fato não morreram literalmente. Morreram no sentido em que Deus disse que morreriam, que é um sentido espiritual. Eles, de fato, morreram porque eles foram, naquele dia, apartados de Deus. Houve uma ruptura no relacionamento, né? E ficaram destituídos da glória de Deus. Estavam agora envergonhados, estavam se escondendo de Deus. Então, Deus foi ao encontro deles. E quando Deus vai ao encontro deles, vai para pedir conta, satisfação, e os vê naquela situação calamitosa, de vergonha, de culpa, porque isso o pecado traz. E aí Deus os visita, há juízos para a mulher, juízo para o homem, juízos também para Satanás, mas na ministração dessas maldições, desse justo castigo por conta do pecado, Deus manifestou também a sua graça. A gente vê ali que Deus providencia roupas, mata, sacrifica animais para tirar o couro, providenciar vestimenta para Adão e Eva. Essa é uma ação da graça, ele está cobrindo o pecado, a culpa. Deus está cuidando daquela vergonha, daquela culpa, daquela situação. Já é uma providência graciosa de Deus em relação aos seres humanos. Agora, na sequência, quando no meio de todas essas maldições, uma promessa, é o procto-evangelho, é o evangelho primitivo, mais primitivo que nós encontramos ali nas Escrituras Sagradas, já no capítulo 3 de Gênesis, quando Deus diz que um descendente de mulher travaria uma batalha com as serpentes, essa morderia o seu calcanhar, mas ele pisaria a cabeça da serpente. Se o pecado, inicialmente, veio ao mundo através de uma mulher, o Salvador também nasceria de uma mulher, um descendente de mulher, né? Assim a redenção completa. E assim como no jardim, é interessante ver que o evangelista João, quando narra a cruz de Cristo, ele diz que havia ali um jardim. Repare bem, na narrativa da crucificação de Jesus, ele diz, tinha lá um jardim. E ele está, a propósito, dizendo isso, fazendo com que a gente volte lá atrás, lembrando da primeira batalha onde o ser humano perdeu a batalha para a serpente, para o dragão, para a antiga serpente, para Satanás. Agora, se o primeiro Adão sucumbiu, se nessa primeira batalha a humanidade perdeu e ficou debaixo de maldição, agora um descendente de mulher, nascido da Virgem Maria, concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu, e ele
trava uma batalha, ele vence as tentações. E se foi no jardim e debaixo de uma árvore, lá no Éden, que o ser humano perdeu a primeira batalha, porque ali havia também o maligno, a serpente, o mal se levantando contra o primeiro Adão, contra a humanidade ali, e essa derrota da humanidade, agora há um jardim e também uma árvore, a cruz, o madeiro, e ali o maligno mordendo o calcanhar desse descendente de mulher, né? E ele carregando sobre si a maldição, a nossa herança maldita, ele triunfa na cruz sobre todo principado e potestade, ele pisa a cabeça da serpente, ele reverte o poder do mal. Quando o ser humano, Adão e Eva, foram, por causa do pecado, mortos espiritualmente, no sentido de que foram expulsos da presença de Deus, e ali no jardim se postaram 2 querubins com espadas em suas mãos, no sinal de que o ser humano não tem mais a permissão por conta da maldição do pecado. Quando Cristo morre na cruz, nesse novo jardim, naquela árvore, naquele madeiro, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, e no véu do templo tínhamos a imagem, as gravuras de 2 querubins com espadas em suas mãos, porque o véu do templo separava esse lugar santo dos santos, onde residia ali a presença de Deus, e todo o restante da congregação era separado de Deus, da santidade de Deus por conta da pecaminosidade. Com a morte de Cristo, o véu do templo se rasga, os 2 querubins, então, são apartados e nós temos acesso, por meio da cruz de Cristo, do sacrifício do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, à presença gloriosa de Deus, né? Ousadia, clamamos Abba, Pai. Isso é realmente algo excepcional. Então a gente percebe essa grandeza. Então de cara já estou falando da queda, e aí a gente vê a providência divina. A humanidade jamais foi abandonada por Deus. Olha o cuidado de Deus com Adão e Eva ali. Olha a promessa de Deus. E quando temos Caim e Abel, esses 2 filhos de Adão e Eva, repare bem, eles estão prestando culto a Deus, não é? Mesmo depois da queda, estão adorando a Deus. A oferta de Abel foi aceita, a de Caim não. Veja o capítulo 4 de Gênesis. O Caim fica muito emburrado e tem inveja, tem ciúmes e está com ódio do irmão, está com raiva do irmão e está chateado com Deus, porque acha que Deus está fazendo, tem um filho predileto, tem um Abel e está se esquecendo dele. Dá uma olhada lá. Gênesis capítulo 4. O que é que nós lemos ali? Deus visita o Caim. Não é isso? Deus visitou Caim, gente. O Caim com esse sentimento. O Caim que já falhou na sua primeira adoração, o culto que ele prestou foi um culto imprestável, foi um culto provavelmente não de coração, né? A gente calcula, porque Deus busca verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Não está ali detalhado o porquê, mas muito possivelmente o Caim pisou na bola, porque não prestou um culto de todo o coração. Algum erro ali. Deus chega para Caim e diz assim: ei, por que você está emburrado? Por que você está cabisbaixo? O que está acontecendo com você? Por acaso, se da próxima vez que você for prestar um culto, você fizer da maneira correta, o seu sacrifício não vai ser aceito? Pergunta Deus para Caim. Essa é uma pergunta retórica. Deus está dizendo para Caim: olha, eu não gosto mais de Abel do que de você. A questão é que você fez errado. E você não precisa ficar com raiva do Abel. E nem precisa ficar contra mim. É só da próxima vez você fazer certo. Porque você pode fazer certo. Faça certo da próxima vez. Se você fizer certo da próxima vez, por acaso o seu sacrifício, o seu culto não vai ser aceito? Olha o que Deus está falando com Caim. Caim não era uma pessoa predestinada à destruição.
Caim não era uma pessoa incapaz de prestar um culto agradável e aceitável ao Senhor. Deus está dizendo que ele é capaz. E, aliás, Deus diz mais. Olha lá o que você tem aí dentro do seu coração. Domina essa seu ímpeto. Domina o que você está sentindo. Compete a você exercer domínio próprio. Ou seja, mesmo depois da queda, mesmo depois dos efeitos drásticos da queda, que a gente sabe que com a queda o homem acaba tendo uma inclinação para o pecado, coisa que ele não tinha até então. Ele não tinha uma queda já meio que natural para o pecado. Ele não era um escravo do pecado, alguém que de repente não consegue mais viver sem pecar. É isso que a gente pode entender, que depois da queda, o ser humano não consegue mais viver uma vida de plena santificação por si mesmo. Ele não consegue viver toda a vontade de Deus, ele não consegue agradar a Deus 100% das vezes, ele não consegue um nível de justiça em que ele possa chegar diante de Deus e falar assim, eis aqui, Deus, a minha folha de serviços prestados, eis aqui o meu passe para o céu, o meu ingresso, o Senhor tem que se render às evidências, eu sou tal. Né? Isso faria com que o ser humano pudesse até se gloriar, né, de seus grandes feitos. Não, nesse sentido, o ser humano está realmente morto ou falido, ou seja, ele é incapaz de viver tudo que Deus espera dele 100% do tempo, 100% das vezes. E se a gente falhar no menor dos mandamentos, já somos réu de todos eles, diz o apóstolo Paulo, né? Então, de alguma maneira, o homem agora é pecador, o homem agora é escravo do pecado e ele não pode salvar-se a si mesmo. Ele não consegue mérito suficiente para encarar aqueles dois querubins que estão ali impedindo o homem de entrar no paraíso. Ele precisa de redenção, ele precisa de salvação. Mas ele é capaz de reconhecer sua necessidade de salvação. Ele é capaz de repente, se arrepender também. Ele é capaz de conter um ímpeto assassino. Ele é capaz de segurar a onda quando ele fica invejoso. Ele não precisa, não é uma pessoa que está completamente, agora, animalescamente incapaz de praticar o bem. Ele não é uma pessoa incapaz de deixar de fazer o mal, né? Ele não é tão mal quanto um ser humano poderia ser, ele não é essa pessoa completamente destrambelhada e que é incapaz de repente, eu estou com raiva, eu estou com ódio, então estou com vontade, tenho até vontade de matar. Eu estou com vontade de matar, então eu vou matar, acabou. Não é assim, ele pode falar, opa, mas isso é errado, mas isso tem consequência, mas isso não agrada a Deus, sabe? Isso aí vai trazer muito problema, não, eu vou sufocar esse meu ímpeto assassino. Você está entendendo? É isso que Deus está falando para ele. Compete a você dominar, porque você pode dominar. E a gente sabe disso, cada um de nós sabe que não é santo como deveria ser, não é? Mas também não é o máximo de pecador que também poderia ser, ou coisa que o valha. Deixa eu ver aqui. Raimundo, você tem uma pergunta? Ô, bispo, tenho sim. No caso de Eva, ela não acabou pecando por inocência? Olha, ela era inocente? Sim, até que veio a tentação. Aí o que acontece? A tentação gera uma certa cobiça, né, Raimundo? Dá uma olhada, uma certa cobiça, que contraria uma orientação divina. Aí é que começa a inocência a já não ser mais inocência. Você está entendendo? Até então, ela é inocente. Mas quando, de repente, ela se depara com uma oferta que, de alguma maneira, vai contra um mandamento de Deus, ela agora fica entre uma coisa e outra. E, nesse momento, ela é livre para decidir
E ela certamente sabia. É tanto que ela fala assim, mas Deus falou. Né? Ela sabe que não deve, ela é inteligente, ela é muito capaz, né? Então, aí ela vai argumentar, só que ela cai na conversa, mas ela cai na conversa não porque ela é uma pessoa ingênua, ela cai na conversa porque de fato ela ficou fascinada, porque de fato seus olhos brilharam, porque de fato ela teve desejo, porque de fato, ou seja, tudo aquilo que a gente sabe que Jesus sentiu ali no deserto, ela sentiu também fome, desejo, né? Transforma essas pedras em pão. É muito, sabe, os apóstolos, ele chega a cobiça, a soberba da vida, a cobiça dos olhos, você vai ser, né? Se o dia que você comer, sabe, Deus está te privando. Olha a astúcia de Satanás. Deus, de fato, está te privando de um saber, de um conhecimento, você vai ser poderosíssimo o dia que você comer disso. E ela, o olho cresceu, é soberba, né? O desejo, a curiosidade. Nossa, você vai ser como Deus. O que fez Satanás caiu, foi o primeiro a cair. Ele teve livre-arbítrio. Como é que ele caiu? Soberbo, o desejo de ser Deus, o desejo de ter o seu próprio mundo, o desejo de independência, o desejo o Senhor me fez assim, o Senhor me deu inteligência, o Senhor me deu poder, agora o Senhor me dê espaço e mais espaço, me dê sossego. Sai de mim, Deus. Eu quero fazer como filho pródigo, eu quero ir para longe da casa do pai, eu quero viver a minha vida, eu quero, sabe, eu vou ser senhor do meu destino. Eu não quero saber do Senhor. E normalmente isso leva a pessoa a quebrar a cara, e esse apartado do pai é uma boa representação de morte, né? De morte espiritual. E ele estava morto, porque o pai do filho pródigo, quando o filho retorna, e ele vai conversar com o filho mais velho, que está chateado com a misericórdia, com a graça do pai, e o pai diz para o filho mais velho: olha, esse teu irmão estava morto, mas reviveu. Estava morto, mas morto caiu em si. Morto, não no sentido que ele está completamente alijado de qualquer capacidade de reconhecer sua miséria. Ele está morto porque ele está perdido. Se não for a graça do pai, se não for a misericórdia do pai, esse filho está irremediavelmente perdido, completamente perdido. O arrependimento dele, a lembrança dele do pai, não garante nada para ele, porque ele pode voltar e receber o castigo do pai, receber o desprezo do pai, né? É a graça, ele depende ainda muito da misericórdia e da graça do pai. O arrependimento nosso não nos salva, a nossa fé também não nos salva, o que nos salva é a misericórdia do pai. Entendeu? Por isso a nossa fé é apenas o reconhecimento da nossa miserabilidade, o nosso arrependimento, nossa fé é olhar para ele e gritar: socorro, tenha misericórdia de mim, perdido pecador que sou. Então a Eva, de alguma maneira ali no Éden, ela passou por esses processos todos, desde a inocência até mesmo uma cobiça que ela percebeu contrariava o mandamento de Deus, mas o diabo foi instigando mais e mais tentações até que ela sucumbiu, e ela não sucumbiu de inocente, porque Deus, então, teria misericórdia dela se ela fosse de fato inocente, porque Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas ali não foi por ignorância, pecou. Chegou um momento em que ela pecou, e tanto o Adão também. Agora, o Adão também cai. Olha, a tentação da serpente é uma coisa, mas a tentação da mulher é mais forte do que a da serpente. Um homem diante de uma mulher é quase coisa nenhuma, mas ele pode vencer a serpente. Estou só exaltando aqui o poder das mulheres de sedução em relação a um ser do sexo masculino que é tão valente, tão poderoso, mas que cai como um patinho diante das mulheres, vez após vez, né? Então, foi mais difícil a serpente enganar a Eva, né? Tem muito mais argumento. Depois a Eva, para enganar o Adão, você vê, não precisou de muita coisa, o Adão já estava comendo. É solidariedade, é o amor pela mulher, é onde você vai eu vou também. Bom, eu estou só zoando aqui um pouquinho, né, para espairecer. Diz aí, Jô. Seu áudio, agora eu acho que está. Ainda não está, né? Ativa aí sim. É só uma dúvida, nesse caso aí da serpente, quando foi pôr ela em dúvida lá do fruto, né, proibido. Ao ela desejar, ao ela já querer, ela não, no caso ela não já
estava pecando? Só faltava consumar o ato, né? Não, porque ali seria a tentação. Hum, Ah, uma coisa é você desejar, uma coisa é você ter tentação, uma coisa é você pensar na possibilidade, é você, de repente, considerar a hipótese. Isso é uma coisa. Como Jesus no Getsemane. Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Ou seja, ele está considerando essa hipótese, ele está num momento de batalha espiritual, né? Ele percebe que o negócio vai ficar feio demais, né? Então ele percebe tudo que está por vir e ele interage com Deus. É isso mesmo que o Senhor tem para mim? Eu preciso realmente passar por isso? Tem alguma outra alternativa? Tem um plano B? É possível passar de mim esse cálice? Ou seja, até aí ele tem um desejo de se ver livre daquele destino, digamos, né? Mas ele hum. está aberto à vontade de Deus, ele se sujeita e se submete. Então, se Eva passou por essa fase, certamente passou de ter a tentação, de ter o desejo, até aí ela não pecou, mas quando ela sucumbiu, quando ela deixou de lado a vontade de Deus e quis seguir um outro roteiro para experimentar algo que ela entendia que Deus estava privando ela disto, né? Então aí ela realmente consumou o pecado. Porque uma coisa é tentação, e a tentação não é pecado. Tentação, todos nós, as pessoas mais santas do mundo sentem tentação. Isso não é pecado. Pecado é conceber, é dar à luz essa tentação, é materializar isso, é levar isso adiante, é não resistir o diabo. O diabo vem tentar, mas a gente tem que resistir. Tá bom, João? Aníbal, Tá. Obrigada, Deus bispo. abençoe, Jô. O Aníbal pode falar também? Oi, pastor, tudo bem? Tudo, graças a Deus. É, eu vi que você ia falar um pouco a respeito de rebelião, né? E Deixa eu eu ver. queria. Você repete aí que eu não entendi a última fala. Ia falar a respeito de Rebelião, rebelião. né? Então, você comentou um momento que Adão e Eva se rebelaram, né? Tiveram uma rebelião, Sim, mas também foram desobedientes, né? sim. Então, qual é a diferença entre desobediência e rebelião? Tá. Ah, bom, é claro que a palavra rebelião parece muito mais forte do que desobediência, né? Mas pense bem. Vamos colocar aqui na prática, né? Temos um general. Aí o general dá ordens aos seus subalternos, digamos, ao capitão, ao major, né, ao coronel. E eles desobedecem. Como é que a gente chama isso? Rebelião. Tá entendendo? Porque estão se rebelando contra a ordem da autoridade. Então, quando a, quando a gente fala de desobediência, normalmente é desobediência em relação a algo que está sobre nós, né? Ou é desobediência civil, desobediência às leis, e essas leis estão sobre nós, leis de trânsito, qualquer outra lei, desobediência a pai, mãe, a um professor, a uma autoridade. Então, imagina em relação a Deus. Então, de alguma maneira, quando Adão e Eva desobedeceram, Adão e Eva se rebelaram contra aquele que era o ser supremo sobre eles, entendeu? Então, consumou-se a rebelião. Então, toda desobediência é, num certo sentido, também uma rebelião contra um mandamento, ou contra. Porque se estamos falando de desobediência, é porque se deve a algo, né? Porque senão a gente não estaria desobedecendo, por exemplo, como é que um pai vai desobedecer um filho, entendeu? É meio estranho. Oh, como é que Deus vai desobedecer uma criatura? Mas normalmente alguém de cima que tem autoridade para baixo, e quando há uma desobediência, então há, de fato, uma rebelião à autoridade deste que deu o mandamento. Entendeu? Mais alguém? Obrigado. Deus abençoe, Aníbal.
Vamos retomar a aula. Então, a gente falava da queda, dos efeitos da queda, dessa questão da morte espiritual, do significado de apartado, não a morte absoluta, não o fim da própria Imago Dei, não o fim da capacidade do homem de responder a Deus com arrependimento e fé. Ele está morto espiritualmente, ele está agora escravo do pecado, ele não consegue cumprir toda a vontade de Deus, ele tem uma inclinação para o mal, mas não quer dizer que ele agora está fadado a fazer todo o mal possível, não. Ele ainda tem uma graça, ele tem uma providência divina, uma ação, que a gente vê que Deus não abandonou a humanidade, a gente viu isso no próprio episódio do Caim, né, que Deus diz para o Caim que ele pode oferecer um sacrifício da próxima vez adequado, que se fizer da maneira correta vai ser aceito, e que ele deveria realmente conter, exercer domínio próprio, né? E isso a respeito do próprio Caim. É uma graça de Deus ele ir conversar com Caim. É uma graça de Deus ele falar com Adão, com a Eva, providenciar roupas. É uma graça de Deus a promessa de um Redentor nascido de mulher. Então, tudo isso a gente já passou e adiantou. Textos bíblicos, né, tanto no Antigo como no Novo Testamento, que tratam de que o ser humano ainda conserva a Imago Dei, ainda conserva a imagem e a semelhança de Deus, ainda que ela esteja, digamos, deturpada, ainda que ela esteja manchada, ela não morreu, ela não foi aniquilada, ela não foi removida, né? E textos como os que encontramos em Gênesis capítulo 9, versículo 6. Se alguém derramar o sangue de uma pessoa, o sangue dele será derramado por outra pessoa, porque Deus fez o ser humano segundo a sua imagem. E também Tiago 3:9, falando a respeito da língua, que a gente tem que controlar a língua, ter cuidado como é que a gente usa a língua pode ser para bênção, pode ser para maldição. Com ela, por exemplo, diz Tiago, bendizemos o Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos as pessoas criadas à semelhança de Deus. Ele está dizendo, olha, cuidado com o que você vai fazer com a sua língua, você pode, com ela, acabar amaldiçoando as pessoas que foram criadas à imagem e à semelhança de Deus, pessoas que são a imagem e a semelhança de Deus, né? Nesse sentido, ainda está preservada a imagem e a semelhança de Deus. Então, a gente falava da rebelião, nessa rebelião, nessa queda, né, nós não fomos reduzidos ao estado dos animais, nós não perdemos as características peculiares da Imago Dei. Ela está maculada, mas realmente ela não foi removida, né? Então, a nossa rebelião contra Deus nos faz culpados, então até mesmo de abusar de tamanha graça, tamanha dádiva, os termos sido criados à imagem e semelhança de Deus, a quem muito é dado, muito também é requerido. Então vamos falar um pouco agora sobre a natureza humana, sobre do que ela é composta, né? E temos um debate muito assim denso aí sobre como é que o homem é composto, né? Sobre a natureza humana. Tem os que são tricotomistas, tem os dicotomistas e tem aqueles que defendem a ideia mais integralista, mais plena, o homem como esse ser íntegro, esse ser completo, esse ser pleno, onde não está ele dividido em partes e tudo mais. Então, vamos tratar um pouquinho disto. Eu diria para vocês que ao longo de toda a história temos crentes, bons crentes e tricotomistas, temos bons crentes dicotomistas e temos aqueles também que defendem essa coisa mais integral da pessoa total. Não é quem defende a tricotomia não está cometendo uma heresia absurda, quem defende dicotomia não está defendendo uma heresia absurda, nem muito menos quem defende essa integralidade, essa inteireza do ser humano, tá? Mas, em todo caso, é interessante a gente conversar um pouquinho sobre isso, já que estamos falando da natureza humana. Então, a Bíblia, de fato, ela não usa uma linguagem científica, exata, tá?
para tratar do ser humano. Aliás, se ela o fizesse, ninguém ia entender ela no passado, né? Porque eles não tinham acesso à ciência como nós temos hoje, tá bom? Então, questão de psicologia, de toda antropologia, de tudo que se sabe hoje a respeito do ser humano. Então, a linguagem da Bíblia a respeito do ser humano não é uma linguagem de ciência exata, tá bom? É muito mais aquilo que é a linguagem do dia a dia. Então, não está fazendo abstração, filosofia, a coisa mais prática para as pessoas entenderem. Então, e outra coisa muito importante é que a Bíblia não está preocupada em ficar destrinchando a natureza humana e falando sobre ela, se debruçando sobre ela, elucubrando sobre ela. Tá? Ela não está muito preocupada em definir ali o ser humano, ela está muito mais concentrada, focada de fato, em falar do homem em sua relação com Deus, e falar do homem com o seu Criador, o relacionamento do homem com o seu Criador, e também do relacionamento do homem com o seu próximo, e do relacionamento do ser humano com toda a criação, com toda a natureza de Deus, tá bom? Essa é a preocupação primordial. Agora vamos um pouquinho para quem é tricotomista, que faz uma distinção, uma separação entre alma, espírito e corpo. Então, o ser humano seria composto por essas três partes distintas, essas três unidades. Uma seria a alma, que segundo ele seria distinta do espírito e que seria, por sua vez, distinta do corpo. Então, teria o ser humano três partes, uma composição de três partes, dividido em três partes. Um dos primeiros a defenderem essa posição, o mais famoso deles, né, é Irineu, já ali nos tempos da igreja primitiva. Ele é considerado um dos pais da igreja, assim que a gente denomina os líderes dos primeiros séculos da igreja cristã. Tá? Irineu, ele ensinava que, enquanto os incrédulos possuíam somente almas e corpos, os crentes adquiriram espíritos adicionais que eram criados pelo Espírito Santo. Então você, homem natural, ser humano natural, ou os incrédulos, ou antes da conversão, tem apenas alma e corpo. E aí, quando você se converte, aí você recebe um espírito, tá? É bem estranho isso, né? É bem estranho. Isso é esquisito. Isso a gente não vai encontrar base nenhuma na Bíblia para esse tipo de ideia. Mas o Irineu advogou esse tipo de pensamento. Ao longo de toda a história, os tricotomistas não fizeram muito sucesso. Eles não são maioria ao longo da história, tá? E até mesmo por conta dessas, eu diria, aberrações, esse tipo de ideia, esse tipo de conceito. Agora, os contemporâneos, desde o século XIX, os tricotomistas, a maioria deles renuncia a essa ideia do Irineu aí, né? Isso aí pegou pesado, isso aí pegou mal até. Mas eles têm uma ideia de que o espírito é uma coisa do homem e a alma é outra coisa. Que o homem teria espírito e também teria alma, e isso seria uma coisa distinta da outra. E teria também, obviamente, corpo, né? Então, os tricotomistas mais contemporâneos ensinam, então, que através do corpo o homem está se relacionando com o meio ambiente, com esse mundo natural, né? Através da sua alma, ele se relaciona com os outros, com as pessoas, né? E através do seu espírito, ele se relaciona com Deus. É isso que eles dizem mais recentemente. Então, vamos lá. Tricotomia. O problema dela é que ela compromete a unidade do homem. Isso de dividir, de separar em unidades estanques e de tentar definir o que espírito é, o que alma é, o que corpo é. Está dividindo o ser humano, assim como cortando o ser humano em distintas partes. A própria palavra em si, né, sugere que o homem pode ser separado em três partes. Né? Se você pega lá, está dividido, fazendo isso de tomia, né? Ele tá fazendo uma divisão em três partes, né? Veja lá,
Isso no grego, né? Está dividindo em três, cortando em três, como se o ser humano tivesse sendo cortado. Ele existe em três partes, em três esferas, né? Uma coisa meio complicada. E isso tem muito a ver com o pensamento grego, que influenciou os teólogos ao longo de toda a história, principalmente os teólogos primitivos, né? Muito influenciados pela filosofia grega. Platão, os filósofos gregos, eles faziam uma distinção, uma antítese assim, entre alma ou espírito, ou a parte imaterial do ser humano, com versus, né? Praticamente é versus a parte corpórea física. Eles entendiam que Deus só criou a parte imaterial, a parte espiritual, a alma, o intangível, né? A parte interior do ser humano. E que o corpo não foi criado por Deus. Tanto que eles ensinavam que o corpo seria uma espécie de sepultura, de calabouço, de prisão da própria alma, do espírito, que quando o ser humano morria, finalmente a sua alma, o seu ser imaterial, o seu espírito, era alegremente liberto, experimentava alívio, libertação. Eles ensinavam que o corpo físico era mau. O corpo era mau, que a matéria era má. Por isso veio o gnosticismo, por isso veio os docetistas, por isso todas aquelas heresias que já no primeiro, segundo século existiram a respeito da natureza de Cristo, negando a encarnação. Porque pensa bem, se você entende que o corpo, que a matéria é má, que nela reside o pecado, que nela reside o maligno, então como que Jesus Cristo poderia ter, de fato, se encarnado, assumido a natureza, o corpo físico? Então, os docetistas vão dizer que Jesus não se encarnou de fato, ele pareceu estar num corpo físico, que era aparência, né? Que foi uma aparência. Então, por quê? Porque o corpo físico seria a habitação do mal, que não foi criado por Deus. E como isso contraria todo o ensino bíblico, já de Gênesis, que a gente começou a ler que Deus criou o ser humano à sua imagem e à sua semelhança, mas criou o ser humano como um todo, o corpo. Tudo que Deus criou, o mundo material, depois de cada etapa da criação, foi dito, e era bom. Viu Deus que era bom. Tudo que Deus fez era bom. A matéria não é má em si mesma, né? Tanto que Cristo se fez gente como a gente. O Verbo se fez carne, habitou entre nós. E, em vez de pecado, nós vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade, né? Ele, carne e osso, corpo físico, viveu uma vida de santidade. Não é não? É interessante, então, de observar tudo isso. Deus criou o corpo. Outra coisa é que alma e espírito na Bíblia são usados de maneira indistinta, intercambiável, tanto faz como tanto fez, alá bonté, como você quiser. Não há na Bíblia uma distinção clara entre alma e espírito. E eu vou demonstrar isso aqui para vocês. Então, a perspectiva de tricotomista já deve ser descartada por conta da impossibilidade de distinguir entre alma e espírito na Bíblia. Os autores bíblicos não faziam a menor diferença entre uma coisa e outra, tá? E a gente vai ver isso agora. E guardem as suas dúvidas para daqui a pouco. Alma e espírito. Vamos lá? Olha só. Mateus 10, 28.
Não temais aqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Corpo, alma. Não temer quem pode matar o corpo. O perigo é a morte da alma. O perigo é a morte da alma. Não é? O perigo é a morte da alma. A alma, o ser interior. Tá aqui. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor, assim no corpo como no espírito. Aqui agora um contraste entre corpo e espírito. Agora, Tiago 2:25. Como o corpo sem o espírito está morto. Mas, assim, a fé sem as obras é morta. Então, se você perceber bem aqui, alma num versículo e espírito em outros versículos, se você trocar, que diferença vai fazer? Nenhuma. Não é não? Nenhuma faz. Mas isso é só o começo da conversa. Vamos para mais. A questão da dor, a questão do sofrimento. Né? A alma sofre, o espírito sofre. Então, aqueles que dizem que a alma seria aquilo que sente, as emoções, as sensações, né? A sede das emoções seria a alma, né? Caem do cavalo, porque a Bíblia, de repente, usa o espírito que está sofrendo e usa a alma sofrendo. Né? Vamos lá. 1 Samuel 1:10. Levantou-se Ana e, com amargura de espírito, era o espírito dela que estava amargurado. O espírito dela amargurado. Isaías 54:6. Mulher desamparada de espírito abatido. O espírito está abatido. Então, 2 versículos que tratam de abatimento, de amargura, de sentimentos relacionados aqui ao espírito. Agora, e João 12:27, uma passagem bem conhecida, né? Agora está angustiada a minha alma. Quem é que está angustiada agora? A alma. É a alma do Senhor. João 13:21. Olha Jesus de novo. Angustiou-se Jesus em espírito. É muito interessante porque esses 2 versículos que a gente acabou de ler agora, eles estão no Evangelho de João. Um no capítulo 12, versículo 27, outro no capítulo 13, versículo 21. Os 2 dizem respeito à mesma pessoa. João fala da angústia de Jesus. Né? O mesmo termo angústia para um e o mesmo termo angústia para outro. Só que no capítulo 12, versículo 27, Jesus diz, agora está angustiada a minha alma. Se você faz distinção entre alma e espírito, repare bem, no capítulo 13, angustiou-se Jesus em espírito. Se você conseguir fazer alguma distinção entre uma coisa e outra, você vai ter que explicar o que é angústia de alma, por que ela, em que sentido ela se difere de angústia de espírito. Você acha que João estava falando de coisas distintas? É a mesma pessoa, tendo angústia de alma e de espírito, porque alma e espírito são sinônimos para João. Está entendendo? Mas tem mais. Enquanto Paulo os esperava, em Atenas, o seu espírito se revoltava. Atos 17:16. Com a situação que ele estava vivendo, que ele estava encarando, tudo que ele estava presenciando ali. O espírito dele se revoltava. Agora, lembra de Ló? O Pedro, na sua primeira epístola, capítulo 2, versículo 8, ele se refere a Ló, em Sodoma e Gomorra. Diante da pecaminosidade de Sodoma e Gomorra, Ló, que era um homem justo, atormentava a sua alma justa. Está entendendo? Então, os tormentos, as revoltas, são de espírito, são de alma, e isso de maneira indistinta. Alma e espírito ali descritos como passando por isso ou por aquilo, de uma maneira
Assim, você pode mudar um pelo outro sem mudar sentido de nada, sem alterar qualquer coisa. Adoração e amor. Então, quando se trata de adoração e amor, o que adora? Se você faz distinção entre alma e espírito, eu quero saber. Alma adora? Espírito adora? Em que sentido haveria diferença entre alma e espírito? Aqui, na Bíblia, a gente não vai ver nenhuma diferença. Primeiro texto é Lucas, capítulo 1, versículos 46 e 47. A minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Bom, no mesmo canto. Isso é uma poesia, certo? É o Cântico de Maria. Maria é judia. Ela conhece a poesia hebraica. E se você já estudou poesia hebraica, estudou os salmos, estudou os livros sapienciais e tudo, você já percebeu uma das características da poesia hebraica é o paralelismo de ideias. Uma frase é dita acima e uma outra abaixo, falando de maneira diferente, usando outros termos para reforçar a mesma ideia. Não para contrariar, mas para reforçar a mesma ideia. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Está percebendo? Paralelismo na poesia hebraica. Isso você vai ver aos montes, nos Salmos e em diversos outros trechos poéticos. Aqui é uma canção, aqui é uma poesia. Primeira frase, a minha alma engrandece ao Senhor. O que está engrandecendo ao Senhor? A alma de Maria. A segunda frase, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Né? Então, alma e espírito em paralelo, significando a mesma coisa. Adorarão ao Pai em espírito e verdade, disse Jesus. É esse aqui, os verdadeiros adoradores, que adoram ao Pai em espírito e verdade. A minha alma engrandece ao Senhor. Né? Que adora ao Pai em alma, com coração. Outra palavra extraordinária, coração na Bíblia. O que significa coração? Quando a palavra coração aparece, está significando o quê? Alma? Está significando espírito? Está significando o ser como um todo? Né? Os nossos desejos, quem nós somos, a nossa mente, o nosso entendimento. O que significa coração na Bíblia? Vale a pena também trabalhar esse tema, e a gente vai tocar, eu acho que provavelmente na próxima aula ainda toca um pouco mais na questão de coração. Aqui, próximo versículo, Salmo 146, 1. Louvai ao Senhor, ó minha alma, louva ao Senhor. Quem é que está louvando ao Senhor? A alma. Como é que a gente tem que louvar e adorar a Deus? Em espírito. Qual a diferença? Né? E a questão do amor, né? Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Olha o coração aqui aparecendo. De toda a tua alma. Você faz distinção entre coração e alma? Você consegue? Desafio aí. Até o final do curso. Que distinção seria possível, biblicamente falando, entre alma e coração? Né? Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E de toda a tua força. O que está dizendo aqui? Está querendo dizer que o ser humano é dividido em 4 partes? Né? Então agora temos, em vez de ser tricotomista, dicotomista, quadritomista, qualquer coisa assim. Não. A ideia aqui não é separar o ser humano. Aqui a ideia é de dar a plenitude da coisa. Né? Com tudo que você é, com todo o seu ser. É uma força de expressão. A salvação também. Acolhei com mansidão a palavra implantada em vós, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. O que é salvo no alma aqui? Tiago 1:21. Aqui quer dizer que vai salvar a alma e o corpo não vai ser salvo? A gente sabe, a gente espera o quê? A ressurreição dos mortos. A alma aqui é simplesmente a pessoa como um todo. Não é a parte imaterial que vai ser salva. De fato, essa parte imaterial, uma vez salva, ela vai ser um dia ressuscitada.
ressuscitada. Nós seremos corpo, alma, espírito, entendimento, coração, mente, tudo que nós somos criados por Deus, e nada vai ser desprezado. Não dá para ficar destrinchando assim. Então, a alma aqui é pessoa. É sinônimo de pessoa, tá? E a fim de que o espírito seja salvo. Mas eu pensei que era a alma que era salva no dia do Senhor. Não, é o espírito. Então, só o espírito vai ser salvo. É disso que ele está falando? Ou o espírito aqui também não é a pessoa? Porque no dia do Senhor, o que acontece no dia do Senhor? Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. É o dia da manifestação gloriosa de Deus, dos filhos de Deus. É o dia da ressurreição. O corpo é ressuscitado. Aliás, nesse dia da ressurreição, diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 8, até o presente momento, a criação geme, suporta angústias até agora, esperando a manifestação dos filhos de Deus. Nós também gememos, aspirando o quê? O dia do Senhor, o dia da redenção do nosso corpo. A criação será redimida. O corpo será redimido. A salvação abarca a criação. A salvação abarca o material. O corpo, o DNA, ele será ressuscitado, ele será salvo, ele será restaurado, ele vai passar por uma metamorfose, ele vai se revestir de glória, mas ele existirá. Nós não somos, de fato, sem corpo. Né? Só uma fase transitória em que as almas são vistas do céu, aguardando, elas não estão plenas. O ser humano pleno é isto tudo que ele é. Por isso a ressurreição se faz necessária. Tá bom? A fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. 1 Coríntios 5:5. E a morte? Olha que curioso. Gênesis 35:18. Ao sair-lhe a alma, porque morreu. Então, quando alguém morre, o que é que sai dele? A alma. 1 Reis 17:21. Faças a alma desse menino tornar a entrar nele. Alma aqui, sinônimo de espírito, não é? Faças a alma desse menino entrar nele. Porque quando a alma sai, a pessoa morre. Né? E agora, o que Jesus disse? Salmo 31:5, e também a gente vê isso em Mateus 27:50, né? E Jesus entregou o Espírito. Em tuas mãos entrego o meu Espírito. Então, voltou-lhe o Espírito. Lucas 8:55. Ela imediatamente se levantou. Mas calma aí. Ela ressuscitou porque voltou o Espírito, não é? E 1 Reis 17:21, que lemos acima, faças a alma desse morto tornar a entrar nele, para que ele possa reviver. Está reparando que sinônimos são espírito e alma aqui? Quando morre, sai a alma. Quando retorna a alma, ressurreição. Quando volta o espírito, aqui, Lucas 8:55, imediatamente se levantou. Qual a diferença entre alma e espírito aqui? Nenhuma, absolutamente nenhuma. Estevão disse, Jesus recebe o meu espírito, Atos 7:59. Né? O espírito volta a Deus, a alma volta a Deus. É Deus quem dá a alma, Deus que sopra e nos torna almas viventes. Né? É o sopro, é o ruá de Deus, né? Esse sopro é o espírito, sopro, ruá, que nos torna alma, nefesh, viventes. Mortos chamados tanto de almas como de espíritos. É muito interessante quando se fala das almas dos mortos, almas dos decapitados, os espíritos. Estão falando da mesma coisa. Eles são denominados. Então, esse ser imaterial, que ainda está numa fase transitória, entre aguardando, né, entre a morte e a segunda vinda de Cristo, veja só, eles são descritos tanto como almas, como espíritos. São chamados de uma coisa e de outra. Por quê? Porque na Bíblia não há nenhuma distinção entre uma coisa e outra. Está entendendo? Vamos lá? Vi debaixo do altar, isso é Apocalipse 6:9. As almas daqueles que tinham sido mortos. Apocalipse capítulo 6, versículo 9. O que ele está vendo? As almas dos que tinham sido mortos.
E o autor de Hebreus, capítulo 12, versículo 23, hein? Ele diz, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Se você ler todo o contexto, se você ler ali o capítulo 12, os versículos que estão ao redor, que a gente não vai ter muito tempo aqui de examinar a fundo, você vai ver nitidamente que ele está falando sobre as almas dos mortos em Cristo, né? Os que ele chama aqui de espíritos aperfeiçoados, tá? E 1 Pedro, capítulo 3, pode ler dos versículos 18 até 20, para você ver todo o contexto. Jesus pregou aos espíritos em prisão, uma referência às almas que estavam ali por conta do dilúvio, que morreram. Ou seja, Jesus foi visitar esse mundo dos mortos e pregar, ou declarar, ou proclamar, aí há muita controvérsia a respeito, mas o que se sabe aqui, que é o interessante para nós, sem a gente se desviar do tema principal, é que Pedro chama essas almas de pessoas mortas de espíritos em prisão. São chamados de espíritos aperfeiçoados as almas dos salvos, né? E aqui, espíritos em prisão. E também o texto que nós já lemos, de Mateus 10, 28, temo aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. O que é que vai para o inferno? É o espírito da pessoa ou é a alma? Mas a gente sabe que as pessoas vão ser ressuscitadas antes do juízo final. Todo mundo ressuscitará. Jesus disse em João capítulo 5. Uns para a ressurreição da vida e outros para a ressurreição da morte. Portanto, quem for para o inferno vai como pessoa. E pessoa é corpo, alma e espírito. Ser humano, né? Com corpo. Ressuscitado já. Não é isso que diz? Todos ressuscitarão. Olha que interessante, né? Então, não é alma, não é o espírito. Aqui é uma referência à pessoa, o ser, que tem corpo agora ressuscitado, que vai participar do juízo final. Uns vão para a vida eterna e outros para a condenação eterna. Entendido isto? Que interessante, né? Ver como o ser humano é completo até mesmo para no estado da condenação. Vai como ser completo que é. Hebreus 4, 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Aí, esse texto está aqui a propósito, porque é um dos 2 textos mais usados por tricotomistas, não dicotomistas, por tricotomistas, que quer dizer, veja aqui, Paulo está dizendo claramente que existe uma distinção entre alma e espírito, que a palavra é capaz de dividir a alma e o espírito das pessoas. Então, está provado, está na Bíblia. A alma é distinta de espírito. Esse era o propósito do apóstolo Paulo, falar sobre o ser humano como dividido em distintas partes. Ele está discorrendo aqui sobre antropologia, sobre ontologia, sobre como o ser humano é composto. Esse é o propósito de Paulo? Ou a linguagem aqui não é claramente figurativa, né? A intenção do autor, de fato, não é Paulo, né? Aqui é o autor de Hebreus, desculpa, não estou dizendo que Paulo escreveu Hebreus, não se sabe quem é o autor. A intenção do autor é dizer que a palavra de Deus discerne os pensamentos e as intenções mais secretas do coração humano, é isso que ele está querendo colocar aqui. Não é um tratado ontológico sobre a natureza humana, não é disso que se trata. É uma linguagem figurada para dizer que aquilo que a gente... basicamente ele está dizendo, olha, alguém consegue distinguir, alguém consegue fazer diferença entre alma e espírito? Isso aí é tão intrinsecamente relacionado, mas ele quer agora poeticamente dizer aquilo que nenhum ser humano é capaz de destrinchar, de perceber qualquer distinção entre uma coisa e outra. O Espírito, a palavra de Deus é poderosa para isso, porque o que ele está exaltando é o poder da palavra, de ir lá nos recônditos, no mais secreto do ser humano, tá bom? Paulo, então, diz algo semelhante em 1 Coríntios 4, 5. Olha só o paralelismo entre Hebreus 4 e aqui 1 Coríntios 4, 5.
o Senhor não somente trará plena luz às coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios do coração. São textos paralelos. A ideia é que o Senhor traz essa revelação, o Senhor tem essa capacidade, a palavra de Deus tem essa capacidade de sondar o mais íntimo do ser humano. Outro texto que é usado pelos tricotomistas é o que encontramos em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. O mesmo Deus da paz os santifica em tudo, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros, irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aí eles veja, aqui está claro, espírito, alma e corpo. Portanto, o ser humano é composto de espírito, alma e corpo. Agora, essa passagem, de fato, não é uma oração. Em vez de ser uma afirmação doutrinária, é uma oração, é uma aspiração, um desejo, é uma bênção. Né? Paulo ora para que os leitores possam ser totalmente santificados. Essa é a ideia, esse é o propósito. Não é outra coisa, ele não está querendo ali falar, o ser humano tem tantas partes, não é disso que se trata. Veja só, como a totalidade da santificação é expressa pelos termos gregos, né? Holoteles, teles, significando a totalidade, e holokleron, que significa íntegro, completo em todas as suas partes. Esses dois termos aqui, né, que aparecem, veja, eles estão apontando para a intenção do apóstolo Paulo, sua oração para que os crentes sejam totalmente santificados, plenamente no seu ser como um todo, sejam totalmente íntegros, conservados, preservados, né? Veja que na segunda metade da passagem, isso é muito incrível aqui, que a gente não vê na nossa tradução. Veja, na segunda, a metade seria essa aqui, né? Sejam conservados íntegros. Veja, está no plural. Sejam conservados íntegros. Toda essa expressão, sejam conservados íntegros, irrepreensíveis, inclusive, tudo aqui no plural. Agora, é muito curioso que no original grego, tanto o adjetivo como o verbo estejam no singular, gente. Que louco isso, hein? E agora, como é que fica? Por que estão no singular? Se a ideia de Paulo era falar do ser humano como três partes, então a tradução mais correta, ou seja, a expressão mais correta no original, teria que colocar essas três partes, então sejam elas, né, conservadas, íntegras, né, conservadas totalmente. Mas não está no plural. Porque a ideia dele é falar da totalidade. Seja conservado. Porque está falando do ser como um todo, da pessoa como um todo. É a pessoa como um todo. Não é a ênfase nas partes. É a ênfase na totalidade do ser, na integralidade do ser. Se há partes, essas partes estão tão interrelacionadas que o que é interessante é essa totalidade dela, essa integralidade dela. Esse ser como um todo seja totalmente santificado e preservado. Tá? Lucas 10, 27. Amarás o Senhor teu Deus. Por que eu estou citando esse texto? Que eu já citei ali anteriormente, até fiz o comentário, que a ideia seria a seguinte. Veja só, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Jesus está falando que a gente tem que amar de maneira integral, de todo o coração, de toda a alma, entendimento e força. Se a gente for levar isso aqui a ferro e fogo, como fazem os tricotomistas com 1 Tessalonicenses 5, 23, para defender tricotomia, a gente teria que defender aqui que Jesus, então, está ensinando que a gente também é composto por 4 partes. E Jesus não está falando nada disso. Ele simplesmente está dizendo que a gente tem que adorar a Deus com tudo que a gente é, com tudo que a gente tem, com toda a força, de maneira integral. É a totalidade do ser que está aqui também em referência. Né? Jesus não teve a intenção, então, de dividir o homem em 4 partes, nem muito menos Paulo, no texto anterior, em dividir o homem em 3 partes. Tá? Vamos falar um pouquinho de dicotomia, já estamos chegando no encerramento da aula, né?
Aqui já no caso de dicotomia, então seria dividir em duas partes, né? E isso de tomia, de temem aqui, seria cortar, o homem cortado, o homem dividido. Isso sugere, então, que a pessoa humana pode ser cortada em duas partes. Isso é muito estranho, gente, muito estranho. Mas o homem, nesta presente vida, não pode ser, de fato, separado dessa maneira. A Bíblia descreve a pessoa humana como uma totalidade, um todo, um ser unitário, tanto que ao dia da ressurreição, para que o ser seja pleno, porque é assim que é o ser humano. Foi criado desse jeito, dessa forma. Assim ele é. O ser humano não é uma alma que habita num corpo. Ele não é uma alma que habita num corpo. Ele é esse ser que tem o seu lado, sim, imaterial, o seu lado interno e o seu lado externo. E isso está intrinsecamente, assim, sabe, psicossomático. É uma integração. Tanto que quando dói no corpo, não dói na alma. E quando dói na alma, não reflete no corpo. Ou vai dizer que não, né? Quando a gente tem uma dor de cabeça, não dói toda a alma, não dói o espírito, a gente não fica totalmente perturbado. Alma, corpo, espírito, ou seja lá tudo que a gente é, tudo que a gente tem não é afetado. Quando a gente está deprimido, quando a gente está triste, quando a gente está com problemas psicológicos, isso não afeta o nosso corpo? Quantas doenças psicossomáticas? Veja como isso está, assim, tudo muito grudado, que é difícil até separar. Então, a pessoa total precisa ser levada em consideração. O ser humano deve ser entendido, então, como um ser unitário, não como um ser dividido, cortado em distintas partes. Ele tem um lado físico, certamente, e um lado mental ou espiritual, que chamamos de alma, chamamos de espírito, mas não devemos separar esses dois. A pessoa humana deve ser entendida como uma alma corporificada ou um corpo espiritualizado, animado, né? A pessoa humana deve ser vista em sua totalidade. Opa, deixa eu sair aqui. E não como uma composição de diferentes partes. E com isso eu encerro por hoje essa explanação. A gente vai voltar na aula seguinte a tocar um pouco mais, falar um pouco mais sobre coração, falar um pouco mais sobre essa questão da natureza humana. Mas eu acho que por hoje é suficiente. Eu vou passar para vocês depois esse material e a gente vai trocando ideia durante a semana. Mas se vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta, alguma coisa, algum comentário, faça agora, porque vocês têm 4 minutos para isso. Não sei se eu respondo hoje ou respondo na próxima aula, mas se tiver alguma coisa, a gente pode fazer, tá bom? Se não, próxima aula a gente vai ter bastante tempo para poder escutar suas considerações, suas perguntas, dúvidas, e durante a semana também sintam-se bem à vontade para interagir comigo, tá bom? Se não, então vamos para o encerramento. Eu vou fazer uma oração e com isso nós encerramos nesta hora. Amado Pai Celestial, te louvo pela vida de cada aluno, por esses momentos que o Senhor nos concedeu para refletirmos sobre assuntos que são muito importantes, que queremos entender bem e dar-nos cada vez mais luz e entendimento. Abençoa no estudo, na compreensão, abençoa também a vida, a comunhão deles contigo e o testemunho deles, o amor deles pelo Senhor, o amor pelas coisas espirituais. Cuida, preserva cada um. Cada um tem o seu drama, as suas lutas, Senhor. Tu sabes os desafios, concede vitória, graça. Eu os abençoo, Senhor, no nome de Jesus. E em Ti esperamos. Amém. Uma boa semana para vocês, uma boa noite, descanso, e a gente vai conversando, tá, pessoal? Grande abraço. Valeu. Bom descanso a todos. Boa noite, Deus Boa noite, abençoe. obrigada, professor. Boa noite, pessoal. Deus abençoe. Bom descanso. Boa noite, pessoal. Bom descanso. Deus abençoe. Amém.